No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, desenha a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você é margarida. Vamos nos beijar, olhando a sarau florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não ponha roupa e sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação, você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo e dá tempo de regar sua planta no jardim. É tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei que parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que delícia! Quebrou a unha também. Não, eu bati a unha na corda. Eu também. É pra tocar. É, você entrou ao contrário, né? Bati. Eu vou supor, na verdade. Coisas. Só que quando saiu fora, mas tudo bem, não deu certo. Beleza? É só uma unha. Depois que nasce outra, saiu fora ou não? Não, beleza? Tá tudo bem. Ainda serve de 40. Eu sempre fico pensando nisso, porque ele pega essa unha e toda hora, todo o dia inteiro, né? Como é que não descola? Sempre pensei nisso, tá vendo aí? Não pode pensar. Boa noite. Mais uma Verdade Está no Ar. Se você está em casa assistindo pela primeira vez, você pode conversar conosco pelo MSN, a verdade está no ar, @coexiste.com.br, ou pelo chat do stream. Já tem um pessoalzinho. Oi para quem está no chat. E pela página do Facebook. Lá você pode assistir e tem um chat lá também. facebook.com/coexiste. E lá na página do Facebook você também fica sabendo de tudo que acontece aqui na Coexiste. Nós somos uma empresa de cursos e treinamentos que quer fazer você esquecer do intelecto. Resumindo... não é brincadeira, eu vou falar tô brincando. Não estou brincando, é de verdade. Nós
temos um treinamento para você aprender, parar de ficar tirando conclusões, parar de ficar pensando no que não é, parar de ficar fritando, parar de perder o contato com você. Então, os nossos cursos fazem com que você aprenda a se soltar disso e entrar em contato com Deus, com a verdade, com você. Porque ou você usa o intelecto ou você está com Deus. Não dá para fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. E é bem assim mesmo. Ok, pronto, terminei o programa. O tema de hoje é justamente esse. Intelecto, arquitetura do inferno. Inferno. Hoje eu olhei muito para isso. Olhamos, né? Como é seu nome, meu anjo? Cidinha. Cidinha. Cidinha, você já ficou preocupada alguma vez na vida, Cidinha? Milhares. Então, o seu intelecto foi responsável por isso. Você só fica preocupada por conta do intelecto. Então, é porque você tirou conclusões, você fez alguns julgamentos, tirou algumas conclusões e achou que alguma coisa estava sendo ameaçada, né? Tinha algum risco iminente e você ficou preocupado, né? Mas então, como uma pessoa inteligente, você raciocinou sobre as premissas que você tinha, né? Que não te davam nenhuma segurança. Você usou o raciocínio em cima delas e concluiu que a situação era preocupante, né? Agora, será que era mesmo, Cidinha? Quantas vezes você se preocupou à toa? Olha, eu vou dar um chute, assim, você falou, milhares de vezes você se preocupou, né? Vou te dizer assim, percentualmente, quantas vezes a sua preocupação era necessária, ok? Tipo assim, 0%. Né? Não vou nem dizer que aqui eu não preciso ir embora de cristal para isso, assim, estou te conhecendo hoje, mas eu posso te afirmar que 0% das suas preocupações foram reais, né? Se você não tivesse se preocupado nenhuma vez sobre o que ia acontecer, você ia ficar tranquilo. Isso. Então agora eu pergunto, você gosta mais de ficar tranquilo ou mais de ficar preocupado? Tranquila. Ficar tranquilo? Então fique, né? Pode ficar, não tem nenhum problema. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, intelecto, né? Intelecto. Tem uma definição qualquer de dicionário e tal. Intelecto. Inteligência, capacidade de acumular conhecimento e processar informação. Raciocínio. Ok. O que vocês acham dessa faculdade de fazer essas coisas, né? De processar informação, de acumular conhecimento. Conheci aqui, no dicionário está falando conhecimento, né? Mas acumular dados, acumular hipóteses, acumular premissas. Diga uma coisa, bom, para que serve o intelecto? O que vocês acham? Qual é a utilidade? Qual a utilidade do intelecto? Para que serve? Para que serve o intelecto, Cidinha? Para pensar? O que é pensar? Aliás, essa pergunta, assim, você olhar para a cara de todo mundo, para que serve o intelecto? Aí já começa. Pensar, né? Quer ver uma coisa? Fala assim, pensar. Olha. Vamos pensar. E tá todo mundo fritando. Qual será? Aí, já passou 1 milhão de coisas pela cabeça de vocês já. Vocês já fizeram um monte de talvez seja. Será que é? Será que Percebe que só esse movimento já era um saco? Imagina o seguinte, fala assim, olha,
quando eu vou às montanhas e olho o pôr do sol, Quantas historinhas vocês já fizeram nesses 5 segundos? Vocês pensaram alguma coisa? Pensou alguma coisa? Hã? Eu não. Não Você pensou ficou em nada? Estava esperando? esperando a tua resposta. Você não E imaginou se não nada? tiver mais Ó. nada? Se for só isso? Ó, tudo bem? Tudo bem. Agora, qual é a possibilidade de você já ficar maquinando em cima disso? Ok? Se... Ok. Vocês já perceberam quando vocês estão conversando com alguém, a pessoa começa a falar alguma coisa? Já aconteceu com vocês? Você começa a falar e antes de você terminar de falar, a pessoa já começa a falar em cima, né? E ela acha que ela já sabe tudo que você vai falar. E ela já tá respondendo, ela já está dando contra. Né? Chama mãe isso, né? O nome disso é a mãe. Você chama a mãe? Mãe, marido, esposa, fazendo bastante coisa, chefe, mas é todo mundo, na verdade, todo mundo. Todo mundo. Sempre que mundo você assume um rótulo, você assume um rótulo que está na sua base de dados, que está no intelecto. É um rótulo, você vai lá e fala, como é que você compara uma mãe? Isso tudo está no intelecto, por isso que você fez essa associação imediatamente. Se eu falar para você, o que é isso? Ou melhor, eu falo assim, ó. Qual é seu nome mesmo? Ruth. Se eu falar para você, Ruth, dê o seu parecer sobre isso daqui. O seu parecer. Ok? O seu, hein? Você pode fazer essa gentileza para mim? Fale sobre como você vê isso. Qual é o seu parecer sobre isso? Ok? Ok. Você já tem algumas coisas em mente para falar sobre isso? Me diga uma coisa. Agora eu te pergunto uma coisa. Você é uma base de dados? Você é um conjunto de informações? Quer dizer que se você esquecer esse conjunto de informações, se ele sair da sua mente, Você deixa de existir? você deixa de existir. Você é, inclusive, isso aqui que estava na sua mente. Então você é essa informação aqui. Você é isso. Pensa num cocô. Não, mas se você esquecer... Pensa num cocô. Né? Você é essa base de dados. Você é um cocô. Pensa. Ok? Pensa numa galinha. Pensa numa minhoca. Pensa num parafuso. Você é um parafuso. Você é um parafuso? Você é minhoca, galinha, parafuso E cocô. e o cocô. Então... Eu tinha esquecido desse, eu nunca lembro desse. Assim, você percebe que você não é uma base de dados, você não é um arquivo de informações. Percebe? Você acha que informação você recebe? Imagina quantas informações você está recebendo aqui, ó, vidro, parede, pedestal, microfone, toda informação, né? Está indo para a tua base de dados. Agora, esse acúmulo de dados define você? Define quem você é? Não. É difícil perceber isso, que você não é uma base de dados. Fácil isso, Cidinha. É fácil de perceber que você não é uma base de dados. Porque você pode memorizar dados. Você não é uma base de dados. Você é quem está memorizando ou você é a base de dados? Você é quem está memorizando as coisas, ok? Então nada que eu te falei define você. Ufa! Ufa, né?
Só um parafuso. Você não é um parafuso. Pode ter certeza que não. Então, quando eu perguntei para você... Tem mulheres que pensam em melancia e viram, né? A mulher A mulher não. A mulher veio candidato vereador. de novo. De novo, já foi. Já foi, perdeu a piada. É isso. Agora é o seguinte. Quando eu perguntei, quando eu me falei para você, dê o seu parecer sobre isso, você foi na sua base, você foi na base de dados. Mas eu não pedi a sua... o seu parecer sobre isso. Eu pedi o seu parecer, não o parecer da base de dados. Eu pedi o seu, você, esse que monta a base de dados, esse que está pensando nos dados. Hã? Percebe que quando o Cauê falou, olha, me dá o seu parecer, ela vai para a base de dados, ela não vai nela, no que ela é. Ela vai na base de dados. A base de dados diz que isso daí é tal coisa. Então, Percebe o parecer da base de dados. Então você me enganou. Eu pedi para você falar que você poderia me dar o seu parecer, não da base de dados. O seu. Deixa a base de dados para lá. Eu não quero saber o que a base de dados tem para me oferecer sobre isso aqui. Eu quero saber o que você tem para me oferecer sobre isso. Eu quero uma parceria com você sobre isso aqui. Com você. Vocês estão conseguindo visualizar o que a gente está chamando de base de dados? Que na verdade é uma base de dados, literalmente falando. Vocês estão conseguindo visualizar isso? Pega todos os conceitos, todas as regras e normas, tudo que você já aprendeu sobre todas as coisas desde do Big Bang. Okay? Toda a história da humanidade. Existe um arquivo, um grande arquivo, uma base de dados única. Não é que ele tem uma base de dados, ela tem outra, tem outra. Não, existe uma base de dados, existe uma pasta, ok? Um arquivo, onde todas as informações, conceitos são colocados ali. Todas as crenças, tudo está ali. É um depósito de crenças, conceitos e informações, ideias. Isso chama intelecto. Pode chamar de ego, se quiser. Tudo a mesma coisa. O que você falou? O que você quer falar? Você perguntou o que era pensar, né? Você perguntou? Você perguntou. Não lembro. Mas pode responder. Ela falou sobre Ela pensamento. pensou. Não, ela falou que intelecto serve para pensar. Aí eu falei que ia pensar. Então, Fala. é você chegar numa cena, pegar os elementos da cena e jogar e ver se tem alguma referência no banco de dados. E quanto maior o seu grau de interesse na cena, menor a sua condição de dar uma... De ser imparcial. Não. De dar um parecer seu e não da base de dados? De condizer, não de condizer, mas assim, quanto mais interesse você tem na cena, menores os seus parâmetros para identificar aquilo que está no banco de dados, entendeu? Tipo, você deixa passar muito mais coisa quanto mais interesse você tem. Você está falando assim, eu vou traduzir de outro jeito. Porque eu não entendi o que ele falou. De acordo com o que você deseja, você indexa no banco de dados o que você quer achar. E você só acha o que você quer de acordo com aquilo que você queria, de acordo com os seus desejos. Você pode ter mil coisas que você pode comparar. Quanto Quanto maior seus interesses, menor é a lista. Quanto mais você seleciona o quanto você está falando assim. Entendi. Quanto você quer ver para caber no seu banco de dados. Entendi. Porque você tem um interesse específico. Então você quer encontrar aquilo. Você não tem muitas opções. Então mas de qualquer maneira, você vai nessa base de dados num lugar específico. Isso é mente fechada. Ok? Isso assim, eu quero isso. Você vai lá e pega isso. Você não tem outra opção. Né? Assim, esse cara não presta. Você
vai encontrar com ele a hora que ele está tendo uma atitude que você considera na sua base de dados que aquilo não presta. Aí você vai lá e indexa naquele lugar. Falei que ele não prestava? Bom, enfim. Mas além disso, além da seletividade dos sentidos, né, o que ele está falando, para quem não conhece esse funcionamento dos sentidos, os sentidos são seletivos, conforme aquilo que você quer ver, você seleciona, você olha, você vê o que você quer, seleciona o ambiente que você quer, depois você leva lá para a sua base de dados, compara, para fazer uma comparação com aquilo que tem lá na base, para você fazer um julgamento sobre o que você viu, com base no teu passado, com base nos dados que você adquiriu no passado. Aliás, okay? intelecto Então, serve bem para isso, né? Para julgar. Então, você, na verdade, não está falando nada sobre o que a coisa é. Você está falando sobre o que está no seu banco de dados. Você desconsiderou o que a coisa é. Ao invés de você olhar para o que a coisa é, você foi olhar para o banco de dados e trouxe de lá o que você viu antes. E você só fez isso porque você fez uma seleção que pudesse confirmar as ideias que você já tinha. Ok? Então, qual é a relação? A visão do sentido, a visão intelectual, ela faz isso. Porque a base de dados está lá. Então, você usa o intelecto para fazer uma analogia, para fazer um processo analítico a partir daquelas bases. Você olha, depois vai lá para a tua base de dados e faz um processo analítico entre o que você viu, teoricamente o que você viu, que você já foi buscar só aquilo que você queria, e você faz um processo analítico em relação a essa base de dados e conclui que aquilo que está na tua frente, teoricamente na tua frente, é esse resultado desse processamento, né? Então, qual é a relação entre intelecto e verdade? Já que o intelecto vai fazer uma análise sobre aquilo, porque quando você deduz alguma coisa, você tem certeza daquilo. Quando você faz uma dedução, fala, então, já que isso tem essa forma, eu vou lá pegar um negócio lá, pelo que eu estou vendo pela forma, então deve ser isso. Mas você deve ter pensado que isso aqui é um mouse, né? O que te garante que isso aqui é um mouse? Só porque você já viu no passado alguma coisa parecida com isso? No programa passado eu falei sobre isso, até usei o mouse como referência. Até falei para a pessoa, e se isso aqui for uma bomba? Né? Você está correndo zero risco. Enquanto você acha que isso aqui é um mouse, você não corre. Né? Ok? Percebe você usar, mas não é uma bomba. Né? Eu posso dizer para você que é um mouse também. Ele está servindo aqui para mexer no computador, mas isso não significa que seja um mouse. Né? Agora ele foi um exemplo didático, por exemplo. Né? Agora ele não foi mouse, agora ele foi um exemplo didático. Certo? Ok? Se você pegar isso aqui, der na cabeça de alguém, ele vai deixar de ser um mouse para ser uma arma. Né? Ok. Mas enfim. Qual a relação entre intelecto e verdade? Você olha uma coisa, aquilo, independente do que você pense a respeito, aquilo é algo. Né? Aquilo tem o que é, o que não é. A gente fez um programa que falamos muito disso. Nós falamos muito disso. Então, o que é, e o que não é, certo? Então, independente do que você diga, aquilo é algo. Aquilo é alguma coisa, ok? E o que é.
Você acha que o intelecto vai te dar exatamente o que a coisa é? Como é que você vai concluir sobre o que a coisa é? Primeiro você vai no passado buscar as ferramentas, ok? Então quando eu te peço, quando eu falo para você, dê o seu parecer sobre isso, e você vai na base de dados, e você não é a base de dados, então não é você que está me dando parecer, é a base de dados. Ok? É difícil entender isso, não? Essa resposta não é sua, essa resposta é da base de dados. Você você decidiu pegar uma base de dados, se apropriar daquela ideia e falar assim, essa ideia é minha, sua nada, essa ideia é da base de dados. Não é sua a ideia. Olha, vocês têm noção da gravidade dessa forma de viver? Tudo que você vê não passa pela sua apreciação, mas por uma apreciação de uma base de dados. Então você diz que você gosta de algo, você diz que aquilo é bom, é ruim, que você não gosta, você diz que aquilo é aceitável ou não é rejeitável. Tudo isso você faz com base numa base de dados. Não tem nada a ver com você. Você não é a base de dados. Gente, isso é muito quase desesperador. O dia porque você não entra em contato com a coisa. Percebe? Você pensa que está se relacionando com algo e na verdade você manda a base de dados e a base de dados fica dando opiniões que não tem nada a ver com o que você é. Você fica enxergando e recebendo informações a partir dessa base de dados, a partir do que você não é. Você mesmo não participa de nada. Então. E você até desconhece o que você realmente iria sentir diante de qualquer coisa. Porque tudo você manda a base de dados. Você põe na frente. Ontem eu fui numa palestra sobre inovação, tecnologia, futuro, blá blá blá. De vários caras importantes de Harvard, de MIT e tal. E os caras falavam exatamente o contrário. Eles falavam que você é o que você pensa. Isso me causou um rebuliço na cabeça. O cara foi até a Harvard para concluir. Ele foi estudar em Harvard para concluir que ele é o que ele pensa. Então, quando ele pensar que ele é uma besta, ele virou uma besta. Quando ele achar que ele é uma mula, ele virou uma mula. É isso. E foi horrível a sensação da palestra, porque era unânime, assim, que você não pode ficar parado, que as empresas têm que inovar o tempo todo, tem que, enfim, fritar o tempo todo, porque o mundo muda o tempo todo, o dinamismo, a tecnologia, e você tem que, sei lá, eu fiquei meio... Então, o cara, você ficou feliz com o que assim, você acha que alguém pode ficar feliz a partir disso? Ok. Então, agora você vai... Tenso, né? Tenso, né? Então, você vai até Harvard, estuda, para fazer da sua vida uma infelicidade, né? Para chegar à conclusão que você está frito. Não, que você não tem saída. Você não tem saída, porque diante do mundo, dessa loucura, você nunca vai se sentir bem. Nunca, nunca. E essa sensação de eu não posso ficar parado, que aliás é até tema do nosso workshop, né? Tem dinâmica bem sobre isso, não posso ficar parado. Aliás, tem workshop semana que vem, não, agora. Agora, semana. Esse final de semana, dia 25. Então, se você é o que você pensa e tudo muda o tempo inteiro, e você muda os seus pensamentos o tempo todo, e o mundo muda o tempo todo, a tecnologia, as informações e as ciências, nossa, pelo amor de Deus, é o inferno. Eu estou falando que é o inferno. O inferno é aqui. Isso é o inferno. Se você se coloca, agora eu vou pôr
mercado de trabalho. Agora eu vou entrar na competitividade do mundo. É isso, você tem que saber de tudo. Aliás, quando eu fiz a pós, eu fiz uma pós também, né? Também passei por essas loucuras. E tinha uma professora de meditação lá, que eu fiz uma pós em medicina comportamental, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou: o nosso intelecto, a nossa memória, não tem condição de absorver tudo que o mundo gera de informações hoje. Não é possível, nem que você queira, que você fique o dia inteiro, você não tem condições biológicas de absorver tudo que é produzido em termos de informação. Porque antigamente as pessoas tinham que saber tudo o que acontecia. Então tinha meia dúzia de jornais, que você tinha que ler os jornais, e tinha as revistas, você lia as revistas e beleza, show, estou inteirado do mundo. Agora com a internet e com a quantidade de produção científica que tem acontecido, as pessoas não têm nem acesso, assim, não tem como. E ela disse o seguinte: vai se dar bem as pessoas, vão se dar bem as pessoas que conseguirem identificar qual é a informação que realmente tem valor e deixar para lá a informação que não tem valor. E isso vai muito da tua meta, né? Se você quer estudar o tamanho da bandeira, você vai achar que tem informação, tudo que diz respeito ao tamanho da bandeira. Se você quer estudar, se você quer saber mais sobre você, sobre a sua existência, sobre a vida, você vai ter que ter um critério, será que se pode chamar assim, de avaliação e seleção da informação que realmente tem valor e a que não tem valor, que não tá nessa base de dados. Ok? Não tem como. Então, você correr atrás das coisas do mundo para se sentir realizado, esquece, você nunca vai conseguir. Esquece. A realização está em outro lugar mesmo. E vocês podem perceber que toda vez que eu acho que todo mundo já entrou nessa aqui, de entrar nisso mesmo. Eu quero saber, quero participar, quero ver, quero ser alguém, quero conseguir, quero conquistar, E a cabeça não para, é frita, e você fica pensando 1 milhão de coisas por minuto. E a sua sensação interna é a pior possível. É o contrário da paz. É o inferno. Mesmo. As pessoas buscam a paz e elas não têm ideia do que seja. Elas acham que a paz é um lugar com lago, cachoeira, não sei. Não. A paz é só um momento. Não é um momento, na verdade a paz é um estado perene, mas você consegue flertar com a paz quando você sai dessa loucura do intelecto. Ok? Olha, o que acontece? Quando eu falo para você falar sobre isso, e você não fala sobre como você vê isso, mas você vai à sua base de dados, e você não é a base de dados, o que você faz com você? O que é pensar? Se eu falar assim, pensa na sua casa, você vai colocar o foco lá na sua casa, certo? Você vai colocar o foco lá. Então, pensar é focar, é onde você coloca o foco. Se você pensar na base de dados, você colocou o foco nessa base de dados, certo? E como essa base de dados não é você tirou o foco de você para colocar o foco na base de dados. Ok? Então, você teve que se abandonar, você teve que esquecer de você, do que você, como você vê, da impressão que você tem sobre aquilo, da sua visão sobre aquilo. Você teve que abdicar de você mesmo para focar nessa base de dados e assumir essa base de dados como sendo a sua forma de ver. Ok? E a partir dessa forma de ver que você foi buscar na base de dados, a partir dessa forma de ver é que você vai estabelecer o seu perfil de conduta, o seu perfil comportamental, em função de qualquer cenário que você esteja. Você entra num cenário, olha o cenário, vai para essa base de dados
usa o intelecto para fazer associações, tira uma conclusão de lá e acha que aquela conclusão é sua. Mas aquela conclusão tem como base essa base de dados. Os dados armazenados ali que estão no passado, que não tem nada a ver com a cena que você está vivendo. Portanto, os resultados dessa análise não tem nenhum compromisso com você. Os resultados dessa análise são resultados comprometidos com a base de dados e não com você. E é esse resultado que vai direcionar as suas ações. Agora, você prefere direcionar suas ações por você ou por uma base de dados que não tem nada a ver com você? Ok? É daí que vem a ideia de solidão, de depressão. Então, você fica tanto tempo negando, né? Aí o que acontece? Quando você faz isso, até queria que você falasse sobre o que estava conversando hoje, sobre a história da paralisia. É bem o que a Verena falou, que você está falando dessa história de ficar parado. Se vocês começarem a prestar atenção no movimento da mente, é muito sutil, mas ao mesmo tempo é fácil de perceber, porque isso que ele está dizendo, que você esquece de você para focar na base de dados, é um negócio que acontece o tempo inteiro, não é de vez em quando. Não é quando você tem que tomar uma decisão, né, amor? É o tempo todo você tá esquecido de você e focando na base de dados. Então, se vocês prestarem atenção, diante de qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, qualquer fala, qualquer cena, qualquer movimento de alguém, quando chega uma pessoa na sua frente, mas principalmente quando você... ou alguém te fala algo que você sente medo, é mais fácil de perceber nesse momento. Que você percebeu que sentiu medo, porque medo você sente o tempo inteiro. Porque quando você acessa essa base de dados, o medo é imediato. Toda vez que alguém fala algo que te dá medo, se você parar para prestar atenção, a pessoa fala algo, imediatamente você vai buscar uma conclusão sobre aquilo. Às vezes ela nem terminou de falar a palavra, mas você já sabe o que ela vai falar. E você vai buscar uma conclusão. Existe um movimento de você ir para esse passado, de você ir para essa base de dados, ok? Existe esse movimento de você ir para esse banco de informações. Esse movimento, por si só, independente do assunto, hein? As pessoas acham que elas têm medo do assunto, não tem medo do assunto. Ela tem medo do movimento, desse movimento de sair de quem você é e ir para a base de dados. Esse movimento, ele gera uma paralisia, assim, ó, ele gera um medo tão grande que você se sente paralisado de medo. É como se você entrasse em freezing. É que é sutil, mas se você prestar atenção, você se sente paralisado. E se, o Cauê faz muitas dinâmicas comigo, né? Uma dessas foi assim, que eu percebi esse movimento e ele falou, para nessa sensação. Se você parar nessa sensação, independente do assunto, só o movimento de ir para essa base de dados que é tudo falso ali é tudo mentira, você se sente paralisado. Nesse momento que você se esqueceu de você se esqueceu de todos os seus atributos divinos. E essa é a sensação de ter se afastado da fonte. E nesse momento, você se sente totalmente incapaz. Você se sente incapaz, inútil, improdutivo. É uma sensação de incapacidade simplesmente porque você entrou num lugar onde não é você. A partir do que você não é, não há nada a ser feito. Nada. Você sempre vai se sentir inútil, improdutivo. É nessa sensação, Verena, que o cara fala, a gente não pode ficar parado. Por quê? Você entra nessa base de dados, você sai do que você é, você sente medo, sente essa paralisia e aí que você vai procurar trabalho. Como se o medo fosse bom, porque aí ele gera
Você criar coisas. Então, por quê? Gera um movimento. E por quê? Você entra no medo, e nesse medo absurdo, você vai procurar coisas que façam você sair dessa sensação de incapacidade, de improdutividade. Só que isso é impossível, porque tudo que você vai fazer a partir da sensação de improdutividade. Você pode fazer qualquer coisa no mundo, pode montar uma empresa enorme, pode ganhar muito dinheiro, pode fazer o que você quiser. Você vai se sentir incapaz, inútil, improdutivo. A sensação de inutilidade, quando você usa essa base de dados, é inerente, não há como você fugir dela. Você só não se sente inútil quando você age de acordo com o que você é. E aí é fora do intelecto, é fora da base de dados. Entende? A sensação de ser capaz, de ser útil, de oferecer, de dar, de disponibilizar, é fora do intelecto. Totalmente. Enquanto você estiver fazendo um movimento de entrar na base de dados, você vai sentir medo. E você vai se sentir paralisado. A partir daí, sair fazendo só vai confirmar essa sensação de improdutividade. Vocês entendem isso? Que quando você vai para a base de dados, vocês se afastam dos seus atributos? Você põe a mente, põe o foco na base de dados e se esquece dos seus atributos. Como se você fosse cego. Então você olha para a base, você vai lá para a base de dados, já que eu sou cego, não posso ver nada por mim, eu vou na base de dados, vou concluir. É como eu fechar os olhos e pegar alguma coisa e ficar assim, eu acho que isso daqui, eu acho que fica palpando, eu acho que é pelo formato, eu acho que, entendeu? Fica deduzindo. Mas a hora que eu abro o olho, eu falo, é um microfone. Aí eu não preciso mais ficar deduzindo. Ok? Eu ia pegar um objeto. Tá ali. Hã? Tá ali atrás. É. Tá dentro da caixinha de madeira, tá vendo? Não, tudo bem, pode deixar. Não, tudo bem. É que assim, quando você olha alguma coisa, você fica concluindo, como se você não tivesse possibilidade de entrar em contato com aquilo, como se você fosse cego. Então você vai lá e começa a tirar conclusões para tentar deduzir o que as coisas sejam. E quando você se afasta de você e vai para a base de dados, sendo que você não é a base de dados, e você vai emprestar um parecer dessa base de dados, que está cheio de meleca, que não tem nada a ver com você. E, inclusive nessa base de dados, você sabe o que tem nessa base de dados? Quer ver uma coisa? Me fala de novo o seu nome, perdão. Ruth. Ruth, você fala assim, me fale sobre você. Fale alguma coisa sobre você. Descreva você. Fale assim, algumas coisas. Me fale de você. Eu tenho 30 anos. Eu sou morena, tenho cabelo enrolado. Não sei. Sim. Onde você foi buscar isso? Você foi buscar na base de dados? O que é 30 anos? O que significa isso? O que fica anos? 30? Onde você foi buscar? Como é essa contagem? Primeiro, eu tenho 30 anos. O que significa eu tenho 30 anos? Quer dizer que você está querendo dizer para mim que você existe há 30 anos. Você passou a existir há 30 anos. Você é bem novinho, hein? Você nunca existiu antes disso. Você só existe faz 30 anos. Engraçado. Eu assisti um trecho de uma palestra que o palestrante perguntava isso para ele e ele falou que tinha 5.000 anos. Aí todo mundo riu e ele ficou sério. Eu achei ele novinho. Ele falou, Eu acho ele bem novinho. Eu sou mais velha que ele. Eu acho
de bem novinha. Vixe, pra você ter uma ideia, eu me lembro do Big Bang. Você não lembra? Você lembra? Então, tá vendo? Esse cara é muito neném. Não sei, entendeu? Gente. Então, como é que você está falando? Ó, se você lembra do Big Bang, como é que você está falando que você tem 30 anos? Ok? Primeiro, o que é anos? Anos pode ser muita coisa, pode ser até, né? Mas, dependendo da base, onde você vai na base de dados. Dependendo onde você vai na base de dados. Né? Agora, percebe, o que é ser morena? O que é ter cabelo enrolado? O que é isso? Ter cabelo? O que é ter cabelo? O que é cabelo? Você está querendo dizer que você, então, você está querendo dizer para mim que você é essa imagem que eu estou vendo? E lá no Big Bang, como é que é? Você era assim também? Não? Então, como é que você está me dizendo que você é morena? Eu acho que você me enrolou. Eu acho que você me enrolou. Então, essa que estava lá no Big Bang, que assistiu o Big Bang, o que ela pensa sobre isso? Ela é morena? Ela não é morena, então, essa pessoa. Esse ser, essa figura aí, é só ser aí. O que ele pensa sobre isso aqui? Esse ser. Para que serve isso para esse ser que estava lá no Big Bang? Para que serve isso? O que ele faz com isso? Falando assim, aqui na nossa cultura costumam dizer merda nenhuma. Né? O que esse ser faz com isso? Então, quando você fala que você é morena, você acreditou numa base de dados que está dizendo que você é morena. Nessa base de dados também deve estar dizendo que você é uma mulher, né? Então, você sentiu o drama, né? Você sentiu o drama agora? Se você fosse uma mulher, você já pensou? O que você acha de dar conta de ser mulher? Né? O que você prefere ser, esse ser que estava desde o Big Bang lá, ou você prefere ser essa mulher? Você troca? Sabe o programa? Você troca! Sabe? Não sei o que, o cara não está vendo e fala assim, você troca esse carro, não sei o que, pôr uma lagartixa de plástico, sim! Sabe? Já viu esse programa? Então, você troca esse ser por uma mulher morena, você troca! Você quer deixar de ser esse ser aí para você ser uma mulher morena, sim ou não? Você troca ou não troca? Vem fudendo! Esse dia, o que você prefere ser? Esse ser? É uma mulher japonesa, no caso. Então, uma mulher, você é uma mulher japonesa? ou filha, ou Elisei? Eu sou sensei. Sansei. Para mim você é. Eu não sei. Eu prefiro não sei. Entre Sansei, né? Nem sei. E não sei, não sei. Porque se você for uma mulher japonesa, Sansei, se você for uma mulher Sansei, percebe a quantas coisas, a quantos arquétipos você está vinculado por ser uma mulher Sansei? Você quer realmente trocar esse ser? Sabe o que nós estamos falando? Você já existia antes, né? Não existia? Então. Isso. Então você quer trocar esse ser por uma Sansei? Sim ou não? Não. Então é isso. Ufa! Então, Cidinha. Eu estou te chamando de Cidinha só para você
Só por um ponto de referência, mas não que eu acredite que seu nome seja esse livro. E nem porque eu acho que você é sensei. Eu acho que você... Eu sei quem é você. Como essência. O que existe além daquilo que você está chamando de essência? Essência é o que é. E o que não é? Não é. Não é. Isso. A essência é o que é. E o que não é? Não é. Então, os amigos, se assim, Sansei é essência? Morena é essência? Não. Cabelo enrolado, cabelo liso Então, é essência? então, se não mulher, homem é essência? Se não é. Então não é. Então, ok. Agora, essa base de dados é que fica te falando essas coisas. Né? Não, eu ia falar que tem um amigo nosso que fez uma música com isso, a gente falou que não é, que é, que não é. Aí o Nogueira é Badeira. Tenha fé que a vida é o que é. É o que é. Amigo, tenha fé, porque a vida é e o que não é, não é. Simples assim. Não veio hoje, Nogueirinha. Ele não veio hoje. Ele foi tocar. Deve estar cantando isso. Deve estar cantando essa música. Então, agora, diante do que é, agora nós vamos ver quem é você, certo? Você não é sensei, ok? Agora, para esse ser que você é, para que serve essa base de dados? O que você faz com ela? O que é que esse ser faz com essa base de dados? E para que serve o intelecto que faz o processamento dessa base de dados? Fica olhando, esse ser olhando para essa base de dados e para esse processador que fica processando essa base de dados. Para que serve isso? Para encher o teu saco. Vendo que é verdade. Porque você deixa de olhar para esse ser, para olhar para essa base de dados e achar que você é isso. E achar que você tem que ter um perfil comportamental conforme essa base de dados, entendeu? Ao invés de você ter um perfil comportamental com base nesse ser ilimitado, livre, imortal, infinito, né? Você começa a se comportar como se você fosse morena. Ruth, tem banho, Ruth. Parou, né? Parou, né? Chega, né? Chega disso, né? Já era, certo? A vida até aqui foi uma coisa, daqui para frente agora chega, né? Você vai querer pegar de novo morena e ficar vivendo com a morena. Não chega, né? Ok? Tudo bem? E eu sou o quê? E ela é o quê? Então, ó, você é isso, ok? Eu estava lá também? Não, tudo bem, eu também. A gente está junto, fala? Fala, Cidinho. Fora dessa base de dados. E qual a relação que existe entre nós? Fora dessa base de dados. Fora da base de dados. Qual a relação que existe entre nós? Isso. Qual a diferença que tem? Hein, Cidinho? Você é morena, ela é sansei. E tirando a base de dados, você é morena, ela é sansei. Então. Qual não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então acabou o problema. Onde está o problema? Né? É lá que esse é o nosso ponto de encontro, viu? Parece que a gente está se conhecendo agora, mas você viu como, não é? A gente já se conhecendo desde lá antes do Big Bang. A gente... Sabe de uma coisa? Nós somos o mesmo, percebe? Esse ser, nós somos o mesmo. Por isso que Jesus falou, eu sou o Filho único de Deus. É o único, ele é o único e nós também. É esse o cara que está lá, esse ser. Agora, cada um aqui representa, através de uma imagem, representa algumas ideias dessa base de dados, né? Fica defendendo essa base de dados, né? Fica defendendo o cabelo enrolado, né? E fica defendendo isso. Mas, só que para defender isso, você tem que deixar de ser você, entendeu? Não vale a pena.
Por isso, aqui você está percebendo que aqui você não está sendo tratado dessa maneira, como o cabelo enrolado? Como a menina do cabelo enrolado, a morena do cabelo enrolado. Aqui você está percebendo que a nossa relação não é assim? Velha, né? Nossa relação, né? Antiga, vocês conhecem? Nossa Senhora. A gente tem muita intimidade, você já percebeu? Você já percebeu que nós somos muito íntimos? Então! Agora, então, para que ficar argumentando coisas sobre o que não é? Né? Você vai lá, pega na base de dados, aí outro vai lá, pega outras coisas da base de dados e fica... A troco do que ficar discutindo isso? Que puta conversa fiada, né? Não, é só para encher o saco, não tem... Agora, se você está olhando, se você está vendo, se você tem um parecer seu sobre algo, para que a base de dados? Você está vendo? Se você está vendo, fala sobre o que você está vendo. Se você quiser falar sobre mim agora, disso que a gente já... ok? Você prefere falar sobre mim assim? Ou você prefere na base de dados para... Se você for contar para alguém sobre essa nossa relação hoje, você vai na base de dados para tentar me descrever? Nossa, ela falou não. Não mesmo. Não tem como descrever o Cauinha pela base de dados. Impossível. Não tem como descrever ninguém. Ninguém. Né? Você não é nada que tem na base de dados. Ok? É mais fácil confiar no que você vê, você olhando para a coisa tal como você é, você olhando para a coisa, é mais fácil confiar no que você vê ou confiar no que você vai buscar na base de dados? Né? E aí você só se sente segura quando o intelecto diz, parece que faz sentido. Que faz sentido com o quê? Faz sentido com uma base de dados ridícula? Assim, não, eu me sinto seguro de ficar aqui porque pelas minhas análises parece que as coisas... Que análise com mais do que? Com base numa análise, de uma base de dados totalmente furada? Você prefere, se sente mais segurança assim, ou ficar tentando concluir sobre quem sou eu? Né? Pela condição, se eu uso calça, camisa, se eu uso... Né? Se você for dessa sensação, dessa relação que vocês tiveram agora, lá de trás, o que você sente é legal. Agora é chato, mas... Agora, se você olhar para ele do jeito que você olhava as pessoas antes, ele é um cara que usa calça jeans e... chato. É muito esquisito, né? É muito esquisito. É mentira, é porque então, mentira. E é assim que as pessoas vivem. É mentira. E nesse momento, quando você olha e fala, é um cara ruivo que usa calça jeans, você não está se relacionando com ele. Você perdeu toda a intimidade. Perdeu o contato com ele. Vocês perderam o contato. Porque você está olhando a partir do que você não é e está olhando para o que ele não é também. Então a intimidade acabou, o relacionamento acabou. Você vai ter que voltar lá para antes do Big Bang e olhar para ele desse lugar, porque lá ele está também. E a intimidade de vocês é 100%. Então, a nossa, né? Agora, porque todo mundo tá lá. Como não sentir medo diante da insegurança de ter que confiar em uma conclusão com premissas limitadas e totalmente furadas? Okay? Não, é impossível se sentir seguro. E como é viver assim o tempo todo? É o inferno! Isso, é o inferno! É o inferno. Isso é o inferno. Viver assim o tempo todo é o inferno. É a insegurança, é a dor, é o medo, a falta, a sensação de falta, a sensação de carência, tudo está nisso. As pessoas falam, não, é o inferno. Outro dia a gente assistiu um vídeo e falou assim, é a dor e o ranger de dentes, né? Ainda tem a Thalita, se você também tiver ranger de dentes. Mas, assim, ó, o que gera isso é só
você fazer esse movimento de sair de lá do que você é e ir para a base de dados. Entendeu? Acabou o relacionamento. Sem relacionamento você tá só. Você sente só. É solidão. Entendeu? É pequeno, é doído, é dolorido, é escuro. É um inferno. Então, o inferno é arquitetado ali. Então, se queremos falar algo sobre qualquer cenário, precisamos falar do que vemos e não do que a base de dados oferece como interpretação. Ver não é interpretar. Ok? Nessa base de dados estão todos os julgamentos já feitos sobre o que somos, e essa base condicionará todas as interpretações para que confirmem o conteúdo dessa base de dados. Entendeu? Lá nessa base de dados estão todos os julgamentos que já foram feitos, que você mesmo já fez sobre você e armazenou lá. E aí você vai buscar nessa base de dados, com base em todos esses julgamentos, você vai olhar para o cenário. Não faz isso. Não faz isso que vai ficar ruim. Então, somos o que somos, ok? Já sabemos o que somos, ok? E não podemos transitar no mundo como se fôssemos o resultado da análise de uma base de dados, ok? Então, quando alguém perguntar para você o que você pensa sobre as coisas, como você está vendo as coisas, então fale sobre como você está vendo as coisas, não como a base de dados está te dizendo. Ok? Você conhece a Verena? Está com você, não? Conhece a Verena? Você acha que a Verena é uma menina de óculos? É uma garota de 20 e tantos anos. Você acha que... Olha bem para a Verena, você reduziria a Verena a uma garota de 20 e poucos anos? Vou fazer uma pergunta. Mas com a nossa mente tão cheia dessa base de dados, sim. Como é que eu vou te ver? Então. O jovem está aqui e pergunta também, assim, como é que eu faço para largar essa base de dados e ser eu? Então, a sua pergunta é isso mesmo. É por isso que o nome é o intelecto e essa base de dados como sendo a base do inferno. Ok? Porque como é que você vai me ver tendo como base para me olhar? Você vai comparar com essa base de dados? Você não vai me ver nunca. Ok? Madalena, a nossa relação está nessa base de dados. Olha para mim, Madalena. O que você sente quando a gente se relaciona? Vem dessa base de dados? Não, mas isso. Você falou, peraí. A primeira coisa que você disse. A primeira coisa que você disse foi não. Não vem. E é uma delícia, né? Ok? Eu adoro me relacionar com você. É recíproco. E se não vem dessa base de dados, eu quero que não sai daí. Eu não tenho a menor. Se você falar, mas pronto, já perdeu. Ok. Só curte. Isso. Curte isso, é isso. Isso que você sente, esse gostoso que você sente, isso é você. Isso. Fica aqui. Não vai lá não, vai lá, deixa eu lá, foda-se, deixa lá. É nóis, não fica. Ok? Deixa lá. Viu? Fica alegre, fica muito alegre, né? Não diz que... Madá, você lembra quando a gente falava assim, eu sei quem você é, e você não é nada disso que você fala que você é? Então... Entendeu agora quem você é? Pega aquela base isso. E a gente se relaciona com isso. E você é uma delícia de se relacionar. Pronto, ponto. Aquilo que você pensou que você fosse, estava lá na base de dados. É só a base de dados, não é nada, não tem nada a ver com você. Nada a ver. Você acreditou naquilo e virou um inferno. Isso. Sai daí, sai, pronto. Sai desse corpo que não te pertence. Show, Satanás.
Tem nada a ver com isso. É isso. Oh, você virou uma menina. Assim, ó. Total, é verdade. Ó, parece que você tem 9 anos. Legal. Amiga da Maíra. Gostei. Ok. Aliás, é mais do que uma menina, né? É um ser livre, solto. E esse ser livre, solto, infinito, imortal, ele tem uma fonte que alimenta a sua existência, ok? Que não tem nada a ver com essa base de dados. Se você vai para a base de dados, para você ir para a base de dados, você teria, nem vou falar para você fazer isso agora, você teria que deixar de mas não faz, só. Você teria que deixar, porque quando você está em contato, quando é você mesmo, então, além de ser você, ainda o que você é, nunca abandona a sua fonte. Então você está em contato não só com você, como com a fonte. E você anda junto com a fonte. E você transita no mundo acompanhado da orientação dessa fonte. Entendeu? E pronto, acabou. O que mais que você precisa? Além desse contato. O que mais que você precisa? Me livrar desse arquivo. Ele já... Pronto. Ele não existe. As pessoas ficam focadas. Inventaram. Aquilo que não é nada. Você não precisa dar importância para esse arquivo. Deixa para lá. Não é melhor assim, Ruth? O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Esta música começa a confundir. Mas assim, é porque nem ela entendeu. Mas assim, eu também fui por causa da música, deixa pra lá. Mas é bem isso, entendeu? Não precisa de nada. É a interação, né? É a relação, né? Sobre, a partir do que somos. E não podemos negar nossa visão para aqueles que ainda abandonam a si mesmos para serem entregadores de recado de uma base de dados. Prestar atenção nisso. Nós não podemos negar a nossa visão que está fora dessa base de dados para aqueles que ainda se abandonam e se tornam entregadores de recados dessa base de dados. E essas pessoas ainda não nos conhecem, porque aquilo que somos não tem nada a ver com a base de dados que eles costumam consultar. Então, nós precisamos, não podemos abandonar essas pessoas que ainda acreditam nessa base de dados e ficam trazendo recado da base de dados. Entendeu? Então, nós precisamos avisá-los de que não são uma base de dados. Ok? Como é que você vai fazer isso? A partir do que você é, não da base de dados. A partir do que você é, você olha, né? Como eu estou fazendo com você agora. Eu sei que você é. Eu olho a partir do que eu estou vendo. Que eu sei que você é. E você se vê pelos meus olhos. Entendeu? Aí você acorda. E sai desse sonho maluco. Onde você pensou que era uma morena de cabelo cajá. Encaracolado. Não que não seja grandinho, né? Mas você é muito mais do que cabelo encaracolado. Certo? E aquilo que somos, você consegue conceituar aquilo que somos? Como traduzir isso em palavras? Fala. Mesmo a gente mesmo a gente não saindo do foco da base de dados e indo pro que somos, pro que é,
de alguma forma, para transitar aqui, a gente não tem que acessar a base de dados para achar a melhor linguagem, ou sei lá. Tipo, eu estou ouvindo vocês, de alguma forma eu faço um processamento para aprender, para fazer os exercícios do SEM, para ler. De alguma forma eu não uso esse intelecto, mesmo querendo. O ideal é não usar. Você pode estar usando, você pode. Não, enquanto você não aprende a viver dessa maneira que nós estamos falando, você ainda acaba usando. Mas esse lugar que é você entra em contato com um lugar que conhece, um lugar que conhece esse significado, mas não dá significado a ele. Que conhece isso, mas não dá significado a ele. Deixa de ter aquele significado. Você olha e sabe que aquilo é uma ilusão. Você vê ilusão como ilusão. Ok? E assim, ó, se você fizer um exercício do SEM, ou assistir uma aula nossa fora do intelecto, acabou, você viu? Entendeu? Se você fizer isso uma vez, você vai entender tudo. Entendeu? As pessoas justamente fazem isso através do intelecto, por isso não usufruem da totalidade do que o exercício pode dar, do que a aula pode dar. Nós ficamos o tempo inteiro buscando vocês fora disso. Quando a aula da verdade presencial, nós temos um curso aqui, que é a verdade presencial, que é um curso de 1 ano, onde todo o exercício é fazer com que vocês, durante a aula, soltem desse intelecto e sintam e entrem na sensação que a gente promove aqui na aula. Vocês sabem que todas as aulas terminam numa sensação? Porque é com isso que a gente quer que vocês entrem em contato. Esse é o treino, entendeu? Olha, quando ela falou que era Sansei, então ela me deu um endereço na mente, ok? Então você olha para aquele endereço que ela considera ser Sansei, ok? Se eu for na minha base de dados, assim, e levando em conta tudo que eu já vi, blá, blá, assim, se for pelo intelecto, não necessariamente o que eu vou achar sobre Sansei é o que ela pensa sobre Sansei. Entendeu? Okay. Os julgamentos que são feitos aqui sobre Sansei não são o mesmo que os dela. Na verdade, talvez seja assim, você olha para a base de dados, você encontra onde ela plugou na base de dados, você está olhando para a base de dados de fora. Você entende, você conhece a decodificação e conhece o lugar exato aonde ela foi buscar na base de dados. Entendeu? Só por isso ele consegue se comunicar com ela. Mas você não se confunde com a base de dados. Você sabe que você não é e não tem os efeitos dela. Você está falando português, por isso que eu estou entendendo o que você está falando. Se eu estivesse falando em árabe, eu não estaria entendendo. É isso que eu quis dizer. Tipo, de alguma forma, é um intelecto que eu aprendi português, então eu estou entendendo. É uma cultura que a gente se utiliza para se comunicar. Se você aprender japonês, você vai aprender um monte de coisas que tem muito significado para eles, mas para você não vai ter. Eu posso assistir a base de dados, assim como eu assisto qualquer coisa. Posso assistir essa base de dados, mas eu sei o que ela significa, ou seja, nada. Ok? Ela não define nada. Agora eu olho. Você passa a ter os efeitos desses significados, entendeu? Se você não tem certeza que isso não é nada, aquele monte de significados começam a ter efeito. Entendeu? E mesmo porque, assim, se eu ficar olhando, se eu for para a base de dados e tentar entendê-la pela base de dados, eu não vou conseguir entender. Não porque vai alcançar. a palavra Sansei jamais vai me traduzir o que ela pensa sobre isso. Entendeu? Nossa. De jeito nenhum. Então, ela me fala a palavra Sansei, mas junto com a palavra que ela me fala, eu estou assistindo isso. Eu estou assistindo as sensações que vêm dela quando ela fala isso. Ela está me dando o endereço do que ela sente sobre essa palavra. E isso não é o que ela é. Ok? Eu estou vendo o que ela é. E estou vendo o que ela pensa sobre isso. Então dá para fazer
uma ponte entre o que ela pensa e o que ela é. Assim, a partir do que ela pensava que é, você fala, não é isso. Mas primeiro eu preciso entrar em contato com o que ela está. Onde está o foco, onde ela está com o foco, vai lá onde está o foco e traz para um outro lugar, verdadeiro. Senão não há comunicação. Né? Embora o teu conceito de Sansei seja diferente, seja o seu conceito sobre Sansei, que tem a ver com toda a cultura, mas isso não impede de nos relacionarmos, percebe? Esses conceitos não nos separam. Mas eu entendo. Quando a gente fala, quando eu falei no Sansei o que você pensa sobre Sansei, você foi lá na sua cultura, você foi lá, toda a carga que tem nesse fonema, né? E você me conta, assim, sabe? E agora você está vendo o que isso não define você. Uma pergunta. Né? Fala. É a primeira vez, Daniel, que você está assistindo o programa? É a primeira vez, Mike? Primeira vez. Ok. Eu estou perguntando porque eu quero saber o que ele sentiu, na verdade, para fazer essa pergunta, tá? Ele está perguntando assim: o problema, ou não, é que se realmente a verdade for só isso, esse simples sentimento de interação, toda a relação fica parecendo um nada. Parece que falta alguma coisa, e talvez essa coisa fosse um elemento do banco de dados. Por isso que eu quero saber o que foi que ele sentiu. Não, eu já entendi. Entendeu? Já. Show. Então vai que é tua. Daniel, seja bem-vindo. Daniel, seja bem-vindo mesmo. Daniel, quando você vai ao banco de dados buscar qualquer coisa, para participar de qualquer cenário, na verdade, você está buscando, tudo que você busca é uma sensação interna. Dá uma olhada em qual é a sensação que você realmente busca quando você vai ao banco de dados, quando você vai a qualquer lugar. Quando você resolve ir a algum lugar, quando você resolve encontrar com alguém, quando você resolve ter uma dinâmica com alguém. Alguém que você tem algum interesse, alguém que você acha que é muito estimável para você. Pode ser assim, uma pessoa que você goste muito, e você quer ter uma dinâmica com essa pessoa. Qualquer coisa que você ache muito legal. O que você busca não está na dinâmica e não está no significado que você atribuiu lá no banco de dados. Você está usando esses significados para sentir alguma coisa. Ok? Você está usando o significado para que esse significado te traga alguma sensação. Porque o que traz a sensação não é a cena, mas é o significado que você atribui segundo ao que você está querendo buscar. E essa sensação vem até você. Você acaba sentindo essa sensação. Agora, de todas essas sensações que você busca, qual é a sensação que você mais busca? Qual a sensação mais importante que você pode sentir? Você trocaria todas as sensações que você sentiu até hoje, transitando pelo mundo? Você trocaria pela paz? Você trocaria pela sensação de ser amado e amar verdadeiramente? Você trocaria pela sensação de ser pleno? Pois é. Essa base de dados jamais vai te dar essa sensação. Isso eu te garanto. Não há nada nessa base de dados que te deixe pleno. Essa base de dados, inclusive, diz que você é um indivíduo. Indivíduos são solitários. Indivíduos têm vida pessoal. Indivíduos não se comunicam. Indivíduos barganham. Indivíduos não se conhecem. Não se relacionam. Ele estava sentindo falta das coisas que ele aprendeu que é uma relação? Agora. É isso que eu entendo. Assim, agora, o problema é o seguinte.
Quando você sente falta de alguma coisa nessa base de dados, é porque você valoriza algo que está nessa base de dados. É isso que eu estava perguntando. Ok? Quando você valoriza algo nessa base de dados, é porque tem alguma coisa que você reconhece que tem um ganho ali. Ok? Só que nessa base de dados, por mais que ela pareça atraente, você pode perceber que você tem muita experiência com isso, você passou a vida nessa base de dados. E você nunca conseguiu ser feliz de verdade, e você já sofreu bastante, eu tenho certeza. E essa base de dados nunca, esse lugar nunca vai te fazer feliz. De alguma forma, você vai encontrar um momento que você pode até considerar relativamente satisfatório, e logo em seguida você vai encontrar um inferno. E o inferno e o céu, você não pode pegar em porções, um pouco de céu, um pouco de inferno. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Ou você está no que é real, ou você está se iludindo. E você só vê ganhos naquilo que não é o céu, mas é o inferno, ilusório, porque inferno na verdade não existe. Você só vai para aquilo que é ilusório e que te faz sofrer, porque você acredita no sofrimento. Você ainda acredita, se eu falar para você que você nunca teve culpa de coisa alguma, para você vai parecer um absurdo. E se você já sentiu culpa de alguma coisa, as coisas que te fazem sofrer vão passar a ser importantes. Porque quem é culpado precisa sofrer para purgar, para expiar as suas faltas. Se você sente culpa de alguma coisa, você vai passar a achar importante esse lugar, essas ilusões que vão dar um significado a você, que vai parecer que você está sofrendo. Porque o sofrimento nunca existiu, de verdade. O sofrimento é uma ilusão criada por aqueles que se sentem culpados para poderem pagar as suas faltas. Pseudo-faltas, que na verdade nunca aconteceram. Porque tudo isso é uma grande ilusão. Aquilo que somos não é uma base de dados. Aquilo que somos, nós não somos o que pensamos, não somos o que fazemos. Nós não somos essa máquina. Nós não somos o que acreditamos. Você é independente do que nós somos tem o que de crença nessa base de dados. Se você olhar para os seus pensamentos, você vai ver que você não é os pensamentos, você é quem está pensando. A mão, se você abrir e fechar a mão, você vai ver que você é quem está coordenando esses movimentos. Você não é a mão. Você não é as suas ações. Não é o que você pensa. Você é esse que está pensando. E esse que está pensando, se ele pensar em uma coisa ou outra, se ele pensar em amarelo, se ele pensar em verde, ele continua sendo o mesmo. Se ele pensar que ele é um macaco, se ele pensar que é uma cobra, se ele pensar que é um ser humano, ou se ele pensar qualquer coisa, ele não vai deixar de ser quem ele é. E esse que está pensando, que aliás, esse que está pensando nos seus pensamentos, é o mesmo que está pensando nos meus pensamentos. Nós somos o mesmo. E nessa relação unicista, onde eu sou você e você é eu, é a única forma onde nós podemos nos sentir amando um ao outro reciprocamente. Só a unidade pode ser chamada de amor. E é nesse lugar onde a gente se encontra no que somos e também nos encontramos como efeito de uma causa, onde Deus é a causa e nós somos o efeito. E é assim que eu estou conversando com você. E a nossa relação sempre será assim, independente do que você venha a pensar. Nenhum dos seus pensamentos muda a nossa relação. Ok? E é isso. E não temos nenhuma obrigação com essa base de dados. Temos um único vínculo de unidade com a fonte de nossa criação, com a fonte da nossa existência, a quem reportamos a nossa própria existência. Esse é o nosso vínculo.
No mundo, somos portadores da verdade. A partir desse momento, a partir daquilo que... a partir do encontro com o que somos. Somos portadores do que somos. Da verdade que Deus nos pede para que seja transmitida a todos aqueles que ainda se distraem com uma base de dados pensada equivocadamente no passado. Somos aqueles que trazem a verdade. Somos aqueles que trazem o céu para o mundo. Um mundo que deixará de fazer sentido diante do reconhecimento da graça do céu. E assim o mundo desaparecerá por ser absolutamente sem propósito. Ilusão não tem propósito. E a isso dizemos amém. Que seja feita a vontade de Deus, que é a mesma que a nossa. Amém. Que somos a sua, e que somos a sua própria extensão. Ok. Iremos juntos até o final dos tempos, caso você tenha dúvida. Voando para o céu, entre as asas da verdade, de bem com a realidade, sem ontem e amanhã, por entre 1000 caminhos, reconhecendo meu destino, vivendo a liberdade, sem mais me preocupar com vantagem ou desvantagem, com perder e com ganhar, sem medo nem apego, não tendo nada e tendo tudo ao mesmo tempo. Ouço a voz que diz pra onde sopra o vento, vivo apenas o momento, sem medo nem apego, não tendo nada e tendo tudo ao mesmo tempo. Ouço a voz que diz pra onde sopra o vento, vivo apenas o momento. No compasso da alegria, estou sempre em companhia. Já sei quem sou e onde estou, também já sei pra onde vou. Não preciso mais chorar, o paraíso é meu lar, e vou no tempo confiando, aprendendo e ensinando, relembrando a canção que no céu foi ensinada e para sempre está gravada dentro do meu coração. Sem medo nem apego, não tendo nada e tendo tudo ao mesmo tempo. Ouço a voz que diz pra onde sopra o vento, vivo apenas o momento. Sem medo nem apego, não tendo nada e tendo tudo ao mesmo tempo. Ouço a voz que diz pra onde sopra o vento, vivo apenas um momento. Falta pouco. Vamos lá. Ok, gente. Unidos.
Levem essa sensação. Fiquem nessa sensação. Isso. Para sempre. Tá bom. Obrigado a vocês que vieram pela primeira vez hoje, que participaram conosco aqui. Fiquem A Cidinha, a Ruth, o Daniel, que participou com a gente pela internet. Muito obrigado pela sua participação. Pode vir ao vivo se quiser. A casa é sua. Tá bom, minha querida? Então, fique com Deus. Um beijo no coração. E até quinta.